Bom dia, moçada. Então, esse vídeo é só de exercício de efeito fotoelétrico. Eu já li toda a teoria, você deve ter assistido o vídeo anterior para conseguir entender isso. Olha lá. Em um laboratório são fornecidos a um estudante duas lâmpadas de luz monocromática. Uma emite luz com comprimento de onda correspondente ao vermelho, 6,2 vezes 10 a menos 7 metros, e com potência de 150 watts. E a outra lâmpada emite luz com comprimento de onda correspondente ao violeta, e cuja potência é 15 watts. O estudante deve realizar uma experiência sobre o efeito fotoelétrico. Inicialmente, ele ilumina uma placa de lítio metálico com a lâmpada de 150 watts, ou seja, a vermelha. Em seguida, ilumina a mesma placa com a lâmpada de 15 watts, ou seja, a violeta. A frequência limite, também chamada frequência de corte do lítio metálico, é aproximadamente 6 vezes 10 na 14 Hz. Em relação ao descrito, assinale as preposições corretas. Vamos ver? Como a lâmpada de luz vermelha tem maior potência, os elétrons serão ejetados da superfície metálica ao iluminarmos a placa de lítio com a lâmpada de 150 watts. Primeiro, eu não precisava nem fazer cálculo nenhum para descobrir que o item é falso. Olha só o que ele diz. Como a lâmpada de luz vermelha tem maior potência, os elétrons serão ejetados. É a potência que vai me dizer se os elétrons começam a ser ejetados ou não? Não, não é. É a frequência, tá? Então eu já poderia colocar falso. Mas vamos ver se o vermelho consegue tirar elétrons. Eu sei que a frequência limite, ou seja, a frequência que começa a tirar elétrons daquela placa metálica é 6 vezes 10 na 14 Hz. Mas eu iluminei com a vermelha, tá? Vamos lá. A partir da hora que eu iluminei com a vermelha, ele me deu que o comprimento de onda da vermelha é 6,2 vezes 10 na menos 7 metros. Eu poderia ver uma frequência de 6 vezes 10 na 14 Hz equivale a um comprimento de onda de quanto? Eu poderia fazer isso para comparar o comprimento de onda, ou, como eu fiz, o comprimento de onda da vermelha é 6,2 vezes 10 a menos 7 metros. Esse comprimento de onda corresponde a que frequência? Vamos lamber ferida? A velocidade que eu uso é a velocidade da luz no vácuo. O comprimento de onda ele me deu, a frequência vai ser 4,8 vezes 10 a 14 Hz. Então, com certeza, o item é falso. Primeiro porque não era a potência que ia falar se o elétron sai ou não. Mas mesmo se isso não tivesse acontecido, eu tenho certeza que o vermelho não tira elétrons, porque a frequência da luz vermelha é menor que a frequência limite, aquela frequência que é necessário alcançar para os elétrons começarem a sair. É falso, cacaca sujo tira da boca. Olha o 02. Ao iluminar a placa de lítio com a lâmpada de 15 watts, ou seja, a violeta, elétrons são ejetados da superfície metálica, vamos verificar, a frequência limite, e o comprimento de onda do violeta é 3,9 vezes 10 a menos 7 metros. Esse comprimento de onda corresponde a que frequência? Vamos lamber ferida, a velocidade da luz no vácuo, vai estar no formulário. Olha aqui a frequência. 7,6 vezes 10 a 14 Hz. Vão sair elétrons? Vão sair elétrons. Tá? Então é verdadeiro item. Olha 04. A energia cinética dos elétrons ejetados na placa de lítio é diretamente proporcional à frequência da luz incidente. Olhem só. A energia cinética, a velocidade dos elétrons ejetados, é proporcional à frequência da radiação, não dependendo da intensidade da mesma. Se analisar a expressão da energia cinética, a energia cinética é HF menos função trabalho. Eu fiquei meio incomodado com esse diretamente proporcional. Para mim, diretamente proporcional, se dobrar a frequência, dobra a energia cinética. Mas se você pegar a expressão HF menos função trabalho e dobrar a frequência, você vai ver que não vai dobrar a energia cinética, porque tem a função trabalho ali para tirar, né? Então, eu achei meio estranho esse diretamente, mas a federal, ela deu verdadeiro. Ou seja, aumenta a frequência, aumenta a energia cinética. Então não vamos ficar brigando com a federal. É verdadeiro item. 08. Quanto maior o comprimento de onda da luz utilizada, maior a energia cinética dos elétrons ejetados da superfície metálica. Falou luz e começou a falar da energia, frequência, comprimento de onda, não pensa duas vezes. Falou luz, cores de luz, estou usando vermelho e violeta, vavave. Daí você tem que lembrar sobre comprimento de onda, velocidade, frequência, energia, índice de refração, desvio. Um monte de seta de cima para baixo, a lorof. Lembrando, a velocidade diminui, comprimento de onda diminui, o resto tudo aumenta. Quanto maior a energia, maior é a frequência, menor é o comprimento de onda.
E o contrário, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência, menor a energia. E ele está dizendo que não. Está dizendo que quanto maior o comprimento de onda, é maior a energia. É falso, né? É falso. Não é verdadeiro mesmo. Embora ele esteja comparando a energia cinética dos elétrons, lembra? Essa energia cinética ela é oriunda da energia do fóton. Então vale a relação do Vavave. O raciocínio vai ser bem correto. Beleza? Olha 16. Se o estudante iluminasse a superfície de lítio metálico com uma lâmpada de 5 watts, de luz monocromática com comprimento de onda de 4,6 vezes 10 a menos 7 metros, os elétrons seriam ejetados da superfície metálica do lítio? Bom, primeiro ele tinha usado uma lâmpada vermelha, depois ele usou uma lâmpada violeta. Nós fizemos uma lâmpada ferida, agora ele está usando azul, de comprimento de onda 4,6 vezes 10 a menos 7 metros. Será que é suficiente para tirar? Vamos lâmpada ferida, usando agora esse comprimento de onda. Faço o cálculo, descubro que a frequência é 6,5 vezes 10 a 14 Hz, que é maior que a frequência limite. Então o item é verdadeiro. Essa luz azul vai fazer com que elétrons sejam ejetados das placas metálicas. Beleza? Olha a 32. Se o estudante utilizasse uma lâmpada de luz violeta, ele está usando violeta. Violeta vai tirar elétrons? Vai. A gente viu que a frequência da violeta é 7,5 vezes 10 na 14 Hz. E a frequência limite da placa era 6 vezes 10 na 14 Hz. Então vai tirar elétrons. Mas ele vai pegar a violeta, primeiro colocar em 15 watts, depois essa mesma violeta vai colocar em 60. Ele diz assim, ó, se eu utilizasse uma lâmpada de luz violeta de 60 watts, a quantidade de elétrons ejetados da superfície do lítio seria 4 vezes maior que a obtida pela lâmpada de 15 watts? Por partes. Primeiro, é violeta. É a frequência de 7,5 vezes 10 na 14 Hz, que calculamos no item 02. Ela é suficiente para tirar elétrons? É. Então, primeiro eu liguei em 15, ó, saiu já um elétron. O que vai acontecer se eu continuar com a lâmpada violeta e quadruplicar a potência ou a intensidade dela? Vai quadruplicar o número de elétrons que vão sair também. Intensidade, número de elétrons, intensidade, número de elétrons, intensidade, número de elétrons. É verdadeiro item. Então, se você sabe a teoria, se você fez aquele mapa mental do jeito que eu pedi, você não erra mais efeito fotoelétrico. Olha a próxima. A energia cinética dos elétrons ejetados obtidas com a lâmpada de luz vermelha de 100... Acabou. A luz vermelha vai ejetar? Não vai. Já sei que é falso. Né? A violeta ejeta, o vermelho não. Acabou a questão. Fala pra mim, questão fácil, médio ou difícil? Olha o relatório da UFSC. Somente 51 alunos acertaram dentro daquele grupo amostral. Grau de dificuldade previsto, difícil. Os alunos concordaram. Mas não é difícil. Pode até ser, mas você consegue. Se você fez o mapa mental da teoria do jeito que eu pedi, você conseguiu fazer essa questão. Beleza? Beleza. Vamos para a questão de número 2. Agora. Em um experimento semelhante ao realizado por Hertz, esquematizado na figura abaixo, um estudante de física obteve o seguinte gráfico: energia máxima dos elétrons ejetados de uma amostra de potássio em função da frequência incidente. Ó, é esse gráfico. Ele falou que é a energia cinética máxima. É uma função de primeiro grau, é uma reta. Você sabe trabalhar função. Com base nas características do fenômeno observado e no gráfico assinale as preposições corretas. Vamos lá? O valor da constante de Planck obtida a partir do gráfico, ele te deu a dica, olha o gráfico, é de 4,43 vezes 10 na menos 15 elétron-volts segundos. Note, ele trabalhou elétron-volts segundos, mas eu não tenho que me preocupar, aqui já está em elétron-volts. Então espera, essa reta tem uma inclinação. Vamos achar o coeficiente angular? Procedimento para achar o coeficiente angular, primeiro imagina uma figura geométrica. Que figura é essa? Triângulo. Depois seno, cosseno ou tangente? Tangente, que é o cateto oposto, que é na vertical, ó, vale 1,33, sobre o cateto adjacente. 3, cuidado com o 10 a 14, ele tem que vir. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Que vai ser E sobre F. Energia sobre frequência. Mas espera. E igual a HF, então só H é E sobre F. Então, essa tangente, ela vai ser numericamente igual à constante de Planck.
Se eu encontro a inclinação dessa reta, eu encontrei a constante Planck. Então vamos lá. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Realmente. 4,43 vezes 10 dá menos 15 elétron-volts vezes segundos. Essa é a constante Planck. O item 01 é verdadeiro. Beleza? Olha o item 02. A função trabalho do potássio é maior que 2,17 elétron-volts. Gente, vamos lembrar. Eu quero a função trabalho. A função trabalho é onde corta o eixo Y aqui, porque é o termo independente. Ó. Mas, professor, ali não dá para ver, não. Não dá para ver, não. Mas lembra, sempre que ele pedir a função trabalho, é a menor energia que o elétron tem que ter para sair. Ele vai sair, mas ele não sobra nada para passear por aí. Sempre para achar a função trabalho, você vai ter ela bem na frequência limite, você vai falar que a energia é igual a zero. Claro, ó, na frequência limite, a energia cinética é igual a zero. Tá aqui, ó. Tá? O elétron vai sair, mas lembra, se a placa estava neutra e o elétron sai, a placa fica eletrizada positivamente, que vai atrair o elétron de volta, tá? Então, para achar a função trabalho, você vai jogar que a energia cinética é igual a zero. A frequência limite está aqui, ó. É aqui que começou a sair os elétrons, né? 5 vezes 10 na 14. O H eu já achei no item anterior. Acho que a função trabalho é 2,215 elétron-volts. Esse valor aqui, ele é maior que 2,17. Então é verdadeiro. Né? Notem que eu usei a minha constante em elétron-volts vezes segundo. Então meu resultado vai dar em elétron-volts. Beleza? Tranquilo? Olha 04. Para frequências de 5 vezes 10 na 14 Hz, os elétrons não são ejetados do potássio? Ó, para frequência menores que 5 vezes 10 na 14. Porque 5 vezes 10 na 14 é a própria frequência o quê? Limite. Para menores que essa, os elétrons vão ser ejetados? Não. Então é verdadeiro. É só ler o gráfico, tá? Olha a próxima. Só para lembrar, olha só. Aqui é a frequência limite. A partir desse ponto que vão sair os elétrons. Essa eu achei muito legal. O potencial de corte para a luz incidente de 6 vezes 10 na 14 Hz é aproximadamente 0,44 elétron-volts. Eu não preciso fazer nada. Porque elétron-volts é unidade de energia. Não é unidade de potencial. O potencial é volts. E a Federal fez pensando nisso. Olha o relatório oficial da Federal, olha só. Vale ressaltar ainda o alto percentual da proposição 08, pois evidencia o descuido dos candidatos com as unidades. Isso a Federal falando no relatório. Caso os candidatos percebessem que elétron-volt é a unidade de energia, enquanto volt é a unidade de potencial elétrico, não necessitariam de nenhum raciocínio adicional para responder o item. Isto mostra que a análise dimensional deve ser um tema tratado mais adequadamente no ensino médio. Toda prova eles fazem pegadinha de unidade, e geralmente de energia. Elétron-volts, quilowatt-hora, kilowatt, que é potência, como eu falei nos primeiros vídeos de estúdio com o professor com vocês. Então, é falso. Aqui, elétron-volt é unidade de energia, acabou. Não tem nem o que pensar. Olha 16. Materiais que possuem curvas de energia em função da frequência paralelas e à direita da representada no gráfico possuem função trabalho maior que o do potássio? Ó, várias maneiras de analisar. A partir da hora que as retas estão à direita, a frequência limite para cada uma é maior. Logo, a função trabalho já é maior. Ou, se você prolongar, você vai ver que vai cortar o eixo Y em regiões mais abaixo. O módulo, por que esse sinal de menos? Era só para a função ser crescente. Não tem o porquê falar uma energia negativa. Esse módulo aqui é maior que esse. A função trabalho é maior. Claro, a frequência limite é maior, a função trabalho é maior. Lembra, para encontrar a função trabalho era só jogar que a energia cinética é igual a zero. Daí vai ficar que a função trabalho é igual a HF, onde F é a frequência limite. Quem tem maior frequência limite vai ter maior função trabalho. E a frequência limite é onde o elétron começa a ter energia cinética. Ó. Então, dessas retas aqui, a frequência limite é maior que essa. Logo, as funções trabalhos também o são.
ou prolonga para achar o valor de y no eixo y, onde corta o eixo y, que é o termo independente da expressão. Beleza? Olha 32. A energia cinética máxima dos elétrons emitidos na frequência de 6,5 vezes 10 na 14 Hz pode ser aumentada aumentando-se a intensidade da luz. Lembra? Intensidade e número de elétrons. Intensidade e número de elétrons. Para aumentar a energia cinética dos elétrons emitidos, energia cinética, frequência. O item se faz falso. Só saber teoria, velho. Tá, vamos para a resolução da questão 3. Olha o que ele diz na questão 3. Mais uma vez, Federal de Santa Catarina. O professor propôs aos seus alunos o seguinte problema sobre efeito fotoelétrico. Uma placa composta de metal que apresenta função trabalho de 2,50 elétron-volt, unidade de energia, né? Lembra, função trabalho é a energia mínima para eu começar a tirar elétrons. Daí ele continua dizendo, é iluminada com as cores do arco-íris por meio de 7 lasers. A figura abaixo indica a posição, as posições e frequência da cor de cada laser. Adote a frequência da tabela. A velocidade da luz igual a 3 vezes 10 na oitava metros por segundo. Olha o que eles fizeram. A constante de Planck igual a 6,6 vezes 10 a menos 34 joules. Gente, eu fiz print da página para vocês não falarem que eu digitei errado. 6,6 vezes 10 a menos 34 joules é a constante de Planck? Não, joule é energia. Constante de Planck é joule vezes segundos. Então tá errado, tá? Mas mesmo assim eles não anularam, porque eles tiveram que, ainda se eu não me engano, mudar o gabarito de uma delas, tá? Eles não anularam a questão. E ele diz que 1 elétron-volt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Vamos ver o que ele fala? 0,1. As luzes vermelha, laranja, amarela não conseguem arrancar elétrons da placa. Será que não? Ele me deu a frequência dessas cores. Se eu encontrar a frequência limite da placa, eu consigo descobrir quem vai tirar elétron ou não? Sim, porque daí é só comparar a frequência limite a essas frequências. Então vamos achar, e como eu acho a frequência limite? A energia cinética máxima igual a HF menos função trabalho. Então vamos lá. Ele me deu a constante de Planck. E eu vou colocar as unidades, porque a Federal sempre faz pegada de unidade. Olha só. Ele me deu. Ele me deu. Só que, professor, mas você não substitui a energia? Não. Quanto vai ser essa energia, gente? Quanto vai ser o valor dessa energia? Quanto ela vai ser? Olha só. Aqui é a frequência limite. Se eu estou falando que essa é a frequência limite, automaticamente aqui eu já coloco que a energia é igual a zero. Se eu vou encontrar a frequência limite, a energia cinética é igual a zero. Eu só estou calculando a energia que ela usou para sair, só para se prender. E não que ela que sobrou para passear por aí. Então note, se ele tivesse me dado a frequência limite e pedido a função trabalho, eu também ia falar que a energia é igual a zero. Claro, né? A função trabalho é a energia mínima só para sair. Lembra, o elétron sai, mas não sobra nada para ele passear, tanto que ele é reabsorvido pela placa. Por quê? Se a placa estava neutra e o elétron saiu, ela ficou positiva. Positivo atrai negativo, que é o elétron. Então, nesse caso, se eu coloquei aqui a frequência limite, a energia aqui vai ser igual a zero. Né? Porque eu estou trabalhando aqui a função trabalho, e a partir da hora que eu coloco zero aqui, eu vou achar a frequência limite. Tá? Se eu coloquei zero, é a frequência limite que eu estou achando. Tranquilo? Lembra a teoria que eu passei para vocês. Mas olha a nhaca aqui, ó. Joule vezes segundos, elétron-volt. Aqui tem joule, aqui tem elétron-volt. Não posso. Ou eu transformo isso aqui em elétron-volts vezes segundo, ou eu transformo 2,50 elétron-volts em joule. E é isso que eu vou fazer. 1 elétron-volt, 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. 2,5x. Cruza. Olha lá. 1,5 vezes... E aqui, ó. Elétron-volt vai cortar com elétron-volt, só para você saber que vai sobrar só joule mesmo, né? Então eu sei que 2,50 elétron-volts é 4 vezes 10 a menos 19 joules. Substitui. Então note, eu coloquei zero aqui porque eu estou calculando a frequência limite. Se eu for calcular a frequência limite, a energia é zero. O elétron só vai sair, não sobra nada para ele passear por aí. Tá? E daí eu substituí. Vamos calcular essa frequência limite? Poxa, a frequência limite daquela placa é 6 vezes 10 na 14 Hz. É a partir daqui que começam a sair elétrons. Vermelho vai tirar? Não, é menor que a frequência limite.
Laranja vai tirar? Não. Amarela vai tirar? Não. As luzes vermelha, laranja e amarela não conseguem arrancar elétrons da placa. Verdadeiro. Não vão tirar. Porque as frequências delas são menores que a frequência limite. Fui claro? Olha 02. Se o efeito fotoelétrico ocorrer com a luz violeta, a energia cinética de todos os elétrons arrancados da placa será a mesma? Não! Lembra, tem elétron que vai estar mais próximo do núcleo que outros. Ele vai precisar de mais energia para se desprender. A função trabalho vai ser maior. Então, na verdade, falar função trabalho maior é errado. Ele vai precisar de mais energia para se desprender e vai sobrar menos energia para ele passear por aí. Também tem elétrons que antes de se desvencilhar totalmente do átomo, do núcleo do átomo, ele vai colidindo com outros elétrons, transformando a energia cinética em outros tipos de energia. Então aquela expressão energia cinética igual a HF menos a função trabalho é a energia cinética máxima. Mas nem todos os elétrons que saem têm a mesma energia. Falei isso na nossa teoria. Olha 04. Tanto que esse item 02, a Federal mudou o gabarito depois, porque ela tinha falado que era verdadeiro. A gente entrou com recurso e ela mudou. Os elétrons arrancados da placa pela luz verde saem com energia cinética de 3... Poxa, o verde tem 5,5 vezes 10 na 14 Hz de frequência. Eu sei que a frequência limite é 6 vezes 10 na 14 Hz. Não preciso fazer cálculo nenhum, filho. Não sai nada. Tá? O verde não consegue tirar elétrons. É falso o item. 08. O efeito fotoelétrico foi explicado por Albert Einstein? Sim. Tanto que ele ganhou o Nobel por causa disso. Para que a luz amarela possa arrancar elétrons da placa, devemos aumentar a sua intensidade, ou seja, irradiar luz amarela mais forte na placa. Lembra? É a intensidade que vai decidir se vai sair elétrons ou não? Não. Intensidade é número de elétrons. Frequência é energia cinética. A partir de uma determinada frequência, os elétrons começam a sair. Por isso que o item é falso. Espero que com esses 3 exercícios eu consiga explicar bem os conceitos ali de efeito fotoelétrico. Foi um prazer dar aula. Tchau!